Então, com base nisso, a primeira questão que eu coloco para você é o seguinte: como deve ser a formação, porque nem todo mundo se forma em psicologia, automaticamente se transforma em psicoterapeuta. Essa relação não é assim automática. Isso. Né? O que você sugere em termos dessa trajetória? A gente vai chegar na supervisão, mas eu ainda falo em termos gerais. Uhum. É só a graduação e a supervisão? Qual é o cenário ideal para formar um psicoterapeuta legal, devidamente qualificado, para lidar com as demandas que são hoje Sim. tão complicadas? Ótima pergunta. Vamos começar por Né? aí. Sem dúvida, eu concordo com você. Acaba sendo um ciclozinho, né? Se a gente não tem uma qualidade de supervisão, às vezes a gente também não tem essa qualidade do psicoterapeuta, Sim. né? A gente vai pensar que além, óbvio, da graduação em psicologia, né? A gente vai precisar pensar também nessa supervisão, né? A gente vai precisar pensar em competências técnicas, então eu preciso de uma base teórica, então eu preciso, sim, escolher uma teoria e me embasar nela, né? E eu também preciso de psicoterapia, né? Porque a partir da psicoterapia eu também vou desenvolver algumas habilidades sociais, né? Eu vou conseguir ver, de fato, o que é meu, para que isso não atrapalhe ali naquele contexto clínico. Então, a gente vai pensar na graduação, né? Numa formação teórica, numa Contínua, inclusive, né? contínua, sempre, né? Inclusive, eu até brinco, se você parar de estudar ou achar que sabe tudo, é melhor pedir para sair, né? Porque tem alguma coisa errada. Uhum. E aí, essa formação teórica, né? E aí, a psicoterapia e a supervisão. Porque vai te dar esse combo não é de saber de tudo, porque isso não vai acontecer, mas de percepção, onde é que eu preciso estar sempre me aprimorando e desenvolvendo para que eu possa entregar um resultado importante para aquele meu paciente e o cliente que está ali comigo. Você está falando, então, de um tripé, é isso? Isso, exatamente. Formação teórica, Uhum. sólida, continuada, Isso. a psicoterapia do próprio Do próprio psicoterapeuta, e sem dúvida. um processo de supervisão. É correto dizer que isso é uma herança da psicanálise? Sim, porque, veja, a gente vai pensar que os primeiros indícios até de supervisão, inclusive muitos modelos de supervisão hoje são baseados no modelo lá psicanalítico, né? Que era essa questão através da fala, onde se chegava a um supervisor, a um psicanalista mais experiente, e aí ele ia falando aquilo, né? O que é que eu precisava melhorar, ou onde é que eu precisava ajustar. Então, esse modelo ainda se perpetua até hoje. O que a gente quer hoje, né, e as discussões teóricas, também falando dentro do campo da TCC, é a gente aprimorar isso de acordo com cada abordagem também, né, de acordo com as demandas de cada abordagem. Você falou aí na necessidade... eu vou sair um pouquinho da supervisão, depois eu vou voltar. Examinando aí esse tripé, você fala primeiro da necessidade de uma formação teórica sólida. Né? E que o psicoterapeuta ele vai ter que se identificar com uma abordagem. Eu vou trazer um tema meio polêmico aqui. Eu quero ouvir a sua opinião. E não tem problema nenhum. Eu quero ouvir a sua opinião. A questão da mistura de abordagens, a questão do ecletismo. Eu já ouvi, inclusive aqui no podcast, colegas nossos, psicoterapeutas, que dizem, olha, eu uso a abordagem A e a B misturadas. Eu utilizo técnicas de ambas abordagens. Como é que você vê isso? Você é do lado mais dos puristas, eu tenho que me identificar com uma abordagem e utilizar as técnicas dela apenas, ou eu posso fazer esse hibridismo na clínica? Como é que você vê isso, Sara? Esse é um tema polêmico mesmo, né? Sem dúvida. Não é ponto pacífico, não. Isso é verdade. Eu, particularmente, tenho um posicionamento, mas eu queria ouvir o seu. Certo. Eu já fui muito mais fechada, muito mais. É isso que funciona, e é isso que eu acredito, e é isso que tem que ser assim. Uma abordagem, né? só. Isso. Hoje, com o passar do tempo e com as demandas que também a gente vai recebendo na clínica, e quando a gente vai se debruçando mais no estudo, a gente vai vendo que tem tanta coisa boa, né? E tem tanta demanda diferente que às vezes fica difícil a gente só ir por um caminho. O que eu acho que é importante é a gente saber o que está fazendo cientificamente falando. Eu não gosto muito de uma coisa, é intuitivo, é o feeling. Aí eu acho isso muito abstrato, aí a gente foge da ideia da ciência. Sim. Então, eu acho que o que a gente vai fazer, né?
precisa ter uma coerência científica, né? E, ao meu ver, para ter uma coerência científica, aí eu falo por mim, Sara, Tá. eu escolho um campo da ciência para me delimitar, para seguir, né? Só que, às vezes, quando a gente vai se aprofundando também nas abordagens, às vezes a gente vai vendo que parece que está todo mundo falando a mesma coisa com nomenclaturas diferentes e intervenções diferentes. Então, eu escolho a que faz mais sentido para mim. Então, às vezes, quando a gente vai para essa coisa do ecletismo, né, pelo menos para mim, isso pode ficar um pouco confuso para mim, Sara, até porque eu gosto de uma coisa mais, às vezes, metódica, né? Então, para mim, faz sentido dessa forma. Eu escolho um caminho e vou através dela. Isso quer dizer que se eu pensar lá na terapia cognitivo-comportamental e indo para a terapia do esquema, eu não uso a técnica das cadeiras, né? Uso, Sim. Entende? Que a gente vai pensar aí na Gestalt, né? Em outras técnicas, uso. Então, a gente vai precisar pensar o que é que faz sentido para mim enquanto psicoterapeuta e dentro do campo científico. Entendo. Mas posso insistir um pouquinho? Pode. Vou insistir um pouquinho, porque veja bem. Primeiro, dizer assim, eu concordo com o que você diz e eu acrescentaria dizendo, nenhuma abordagem sozinha também é absoluta. Ela não consegue dar conta da complexidade das demandas que nos aparecem. Eu sinto isso na minha prática clínica, né? Os limites, tem demandas que a minha abordagem não vai, assim, não consigo dar resposta com o meu referencial, eu vou ter que pensar aquele fenômeno a partir de outros referenciais, às vezes, inclusive, encaminhar esse cliente para outros, sim. Para outros. Sem dúvida. Outros terapeutas, porque eu não possuo ferramentas. Essa é uma questão que eu reconheço tranquilamente. Agora, o ecletismo, o hibridismo, você não acha também que ele tem que ter limites? Porque você citou, por último aí, a possibilidade de trabalhar TCC e esquemas. Aí tá tudo certo, porque você está dentro do mesmo viés. Viés, né? No mesmo campo, mas existem campos que são muito diferentes. Existem as abordagens dialogam, isso não temos nenhuma dúvida, mas existem também abordagens que são contraditórias. Leem os mesmos fenômenos de maneira diferente, tem compreensões da pessoa que são completamente diferentes. E aí tem coisas que eu acho que é difícil de conjugar, né? Exato. Você, por exemplo, como pertence ao campo cognitivo, você conseguiria conjugar isso com que é extremamente diferente do campo cognitivo? Me ajude aí, você. Eu acho que tem noções, por exemplo, tem a noção do inconsciente no campo cognitivo, eu sei que tem, mas esse inconsciente não isso. Né? Não é um inconsciente freudiano. Exato. Psicanalítico. Que aí não dá. Não dá. Veja, e não dá porque, para mim, enquanto terapeuta, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que o limite é esse. O que é que faz sentido para mim, enquanto psicoterapeuta, né? E enquanto não... E o que é que não faz? Porque o que não faz, o porquê eu vou trazer isso para minha prática. Eu sou muito mais a favor disso que você falou. Se eu estou atendendo um paciente, que eu estou vendo que o que eu tenho em termos de competência teórica, técnica, não está fluindo, tranquilamente eu vou dizer, e eu já fiz isso, afinal, inúmeras vezes, né? De, poxa, eu não tô conseguindo te atender da melhor forma, então vamos buscar outro profissional dessa abordagem, dessa outra forma. Enfim, e aí a gente vai direcionar esse paciente para outro caminho. Isso. Mas eu concordo com esse ponto, né? Precisa ter um campo delimitado ali, científico, né? Precisa ter um viés teórico, claro, né? Porque não dá... Eu acho que pegar todas as fontes fica confuso. Não sei. Eu concordo. Você está sendo bem cortês. Não tô? Tá, porque eu acho que em alguns casos... como é complicado dizer isso, que ninguém me leve a mal. Pois é. Mas em alguns casos, o que está rolando mesmo é preguiça, sabe? O ecletismo é uma máscara para uma atitude preguiçosa de alguns terapeutas de quererem se aprofundar numa determinada abordagem, porque cada abordagem especificamente já é tão difícil de ser dominada. Imagine a pessoa chegar na sua frente e dizer, eu trabalho com tudo. Eu já ouvi gente dizer assim, eu trabalho com tudo, vai depender do tipo de paciente. Para o paciente A, eu sou mais psicanalista, para o paciente B, eu sou behaviorista.
peraí, calma, né? Essa pessoa está me dizendo, na verdade, que ela não está a fim de estudar com profundidade nada. Algo, isso. Né? É difícil, sem dúvida, porque, se eu pensar aqui por mim, eu tô 10, 11 anos praticamente em TCC, né? Sim. E eu fico, tem horas que eu faço, meu Deus, parece que eu não sei de nada, né? Dá aquela bugada. Depois de 11 anos, eu faço, meu Deus, parece que eu não sei de nada, eu preciso voltar aqui, estudar e tudo mais. Isso. Então, é um aprofundamento que parece que quanto mais... E isso é legal, né? Da ciência também. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe de nada, e mais a gente vê que precisa estudar, e quanto mais a gente atende, a gente encontra, né, novas questões, novas incógnitas. Então, eu sou a favor do que faz sentido para cada pessoa dentro do campo científico, porque a gente está falando de psicologia. Sim. E o que me incomoda é muito essa coisa do intuitivo, do feeling. Claro, a gente... Não é que o feeling, na verdade, a gente transforma, que é uma experiência. Então, a gente já sabe um caminho, né? Mas essa coisa muito abstrata me incomoda um pouco, porque a gente está falando de psicologia, e psicologia é ciência. Isso mesmo. Fato.